Vejamos um conjunto de exemplos da noção de satisfatibilidade e validade, bem como de consequência lógica, agora usando as duas abordagens, ou seja, a noção de função de valoração, bem como a de tabela verdade. Bem, vamos mostrar inicialmente que a fórmula não φ e π ela é equivalente, logicamente, a não φ ou não π, tá certo? Ou seja, isso é uma fórmula válida. Bem, vamos lembrar o que significa dizer que uma fórmula é válida ou tautológica. Significa dizer que o valor de verdade dessa fórmula é igual ao valor de verdade dessa outra fórmula. Ou seja, suponha uma função de valoração qualquer, φ. Aqui eu só estou dando um nome para ela, é qualquer uma delas, tá? O que eu tenho que demonstrar? Que o valor de verdade de não φ e π é igual ao valor de verdade de não φ ou não π, ok? Novamente, eu tenho que demonstrar que se esse cara é 1, esse aqui também é 1, e vice-versa, ou seja, isso vale se somente se isso. Só que esse valor de não φ e π pode ser 0 também. Se ele for 0, qual é o valor de não φ ou não π? Tem que ser 0 e vice-versa. Tá? Então, tipicamente, em uma demonstração de uma equivalência lógica, de uma biimplicação, eu tenho que mostrar isso em dois casos. Ou seja, se esse cara for 1, esse tem que ser 1 e vice-versa. Se for 0, esse também tem que ser 0 esse e vice-versa. Então, a gente quebra isso em dois casos. Vamos para o primeiro. Eu vou assumir que V barra de não φ e π é 1, tá? Por definição de V barra de uma fórmula negada, quando é que ela é 1? Quando a fórmula sem ser negada é 0, ou seja, eu tenho que V barra de φ e π é 0. Então, sempre que V barra de φ e π for 0, isso equivale, se somente se, equivale à ida e à volta, que V barra de não φ e π é 1. Tá? Pessoal, quando é que eu tenho que uma conjunção lógica ele é falso? Ora, uma conjunção lógica é falsa quando ou φ é falso ou π é falso. Ou seja, V barra de φ e π é falso se somente se V barra de φ é falso ou V barra de π é falso. Ora, se eu sei que V barra de φ é falso, quem é V barra de não φ, pessoal? É 1. Se eu sei que V barra de π é falso, quem é V barra de não π? É 1. Portanto, se eu tenho que V barra de φ é 0 ou V barra de π é 0, eu tenho que V barra de não φ é 1 ou V barra de não π também é 1. Por fim, se eu tenho que V barra de não φ é 1 ou V barra de não π é 1, pessoal, quem é V barra de não φ ou não π? É 1. Que era exatamente o que eu queria demonstrar. Ou seja, eu assumi que V barra de não φ e π era 1 e demonstrei que V barra de não φ ou não π é 1. E, novamente, isso vale na outra direção. Vejamos. Se V barra de não φ ou não π é 1, por definição, eu tenho o quê? Que V barra de não φ é 1 ou V barra de não π é 1. Ora, mas se V barra de não φ é 1, pessoal, quem é V barra de φ? É 0. Se V barra de não π é 1, quem é V barra de π? É 0. Ora, pessoal, se V barra de φ é 0 ou V barra de π é 0, quem é V barra de φ e π? É 0 também. Lembrando, a conjunção lógica, né, com o 0, ou seja, ela é falsa quando um dos dois é falso, ou seja, vira o ou da linguagem natural. Tá? Lembrando, é por isso que a gente está falando de semântica, de interpretação. Ok? E por fim, se V barra, né? Já tinha provado isso. Por fim, se V barra de φ e π é 0, eu tenho que V barra de não φ e π é 1. Tá? Ou seja, vale a ida e a volta. Ou seja, se eu assumir que esse cara era 1, esse cara é 1, né, nessa direção e na outra direção também. Tá? Para concluir a minha demonstração, eu tenho que agora supor que
esse cara é zero e mostrar que esse é zero e vice-versa, ou seja, a ida e a volta. Tá? Então vamos para o segundo caso. Bem, se V barra de não φ e psi é zero, pessoal, quando uma fórmula negada é zero, é porque a fórmula sem a negação é verdadeira. Ou seja, eu tenho que V barra de φ e V barra de psi é 1. Isso se somente se, né? Vale a ida e vale a volta. Ora, quando é que uma conjunção ela é verdadeira? Quando os dois lados são verdadeiros. Ou seja, quando a V barra de φ é 1 e a V barra de psi é 1. Tá? Ora, se V barra de φ é 1, pessoal, quem é V barra de não φ? É 0. Quem é V barra de não psi? É 0. Portanto, eu tenho o quê? Que V barra de não φ é 0 e V barra de não psi é 0. Por fim, pessoal, quem é a função de verdade, a função de valoração de verdade, de não φ ou não psi? Bem, eu sei que não φ é 0 e não psi é 0, ou seja, ambos são 0. Então, o valor de verdade de não φ ou não psi é o quê? 0. Né? Ou seja, ele é 0. Novamente, eu assumi que V barra de não φ e psi era 0 e concluí que V barra de não φ ou não psi é 0. E vale esse sentido, a ida, mas vale também a volta. Né? A gente pode fazer a volta facilmente. Ó. Se V barra de não φ ou não psi é 0, ou seja, se uma disjunção ela é falsa, é porque os dois lados são falsos, ou seja, V barra de não φ é 0 e V barra de não psi é 0. Ora, se V barra de não φ é 0, quem é V barra de φ, pessoal? É 1. Se V barra de não psi é 1, quem é V barra de psi é 1. Se é 0, era 1. E se V barra de φ é 1 e V barra de psi é 1, então V barra de φ e psi é 1. Ora, se V barra de φ e psi é 1, V barra de não φ e psi é 0. Então, fizemos a demonstração, né, para os dois casos e, portanto, está demonstrado. Recapitulando nossa prova, a única suposição que eu fiz é que eu tinha uma função de valoração qualquer e eu demonstrei que o valor de verdade da fórmula não φ e psi ele é igual ao valor de verdade não φ ou não psi. Como é que eu mostro que esses valores são iguais? Ora, supondo que esse não φ e psi é 1 e demonstrando que não φ ou não psi é 1 e vice-versa. E por outro lado, supondo que ele é 0, que ele só pode assumir 1 ou 0, né? Se ele for 0, V barra de não φ ou não psi é 0 e vice-versa. Então, fiz todas as demonstrações de todas as possibilidades que eu tenho para o valor de verdade desses caras aqui. Ó. Se é 1, é 1, se é 0, é 0. Tá? Então, é assim que a gente sempre mostra uma validade, a validade de uma fórmula. Tá? A estrutura é sempre a mesma. No método da tabela verdade, pessoal, como é que eu faria, né? Bem, novamente, eu vou construir na coluna, né, todas as minhas subfórmulas. Né? Então, aqui tem todas as subfórmulas dessa fórmula maior. Né? E nas linhas, eu vou ter quem? Todas as possíveis combinações. Tá? Aqui eu estou supondo φ e psi, né, como fórmulas gerais, não necessariamente olhando para átomos. Tá? Mas aí eu tenho as combinações possíveis para φ e para psi. Né? Ou seja, eu tenho 4 combinações possíveis, né? 4 linhas para φ e psi, certo? E aí eu faço aquele nosso procedimento, né, de agora ir calculando as colunas, né, a partir dos valores calculados anteriormente. Ora, para eu calcular não φ, se eu tiver calculado φ, basta eu inverter o valor onde tinha 1, eu vou botar 0, e quando tem 0 eu vou botar 1. A mesma coisa para o psi. Se eu calculei de φ e psi, eu consigo calcular de φ e psi da fórmula com a conjunção, tá? Seguindo a nossa definição. Tá? Só para dar um exemplo, φ e psi vai receber 1 se φ e psi, ambos nessa linha, ambos forem 1. Né? Ele vai ser 0, basta que em uma das colunas da linha seja 0, como é aqui.
né? Bem, se eu fizer isso, agora eu faço o próximo passo, né? Essa fórmula negada e faço a disjunção, né, dessas duas fórmulas negadas que eu já calculei, tá? E aí eu faço esse cálculo e, por fim, eu faço depois a equivalência lógica entre essas duas fórmulas, né? Vocês notem que ao final, né, para que ela seja uma fórmula válida, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter que todas as minhas linhas são 1, né? E nesse caso, todas as linhas são 1. Uma fórmula válida, todas as linhas são 1. Recapitulando, uma fórmula insatisfatível, né? Todas as linhas são 0. Né? Para ser satisfatível, basta que uma linha seja, e para ser falsificável, basta que uma linha seja falsa. Vamos ver outro exemplo agora, né? Que é a contrapositiva, né? Ou seja, FI que implica em PSI é logicamente equivalente a não PSI que implica em não FI. Ou seja, isso aqui é uma fórmula válida. E aí a gente segue sempre aquela receita de bolo. Como é que eu mostro que a equivalência lógica é válida? Bem, eu suponho uma função de valoração qualquer e eu vou demonstrar que o valor de verdade de φ implicando em psi é igual ao valor de verdade de não psi implicando em não φ. Ou seja, que esse cara aqui tem o mesmo valor de verdade disso para toda função de valoração, né? Como é que a gente demonstra que esses dois caras são iguais? Ora, uma função de valoração pode assumir o valor 0 ou assumir 1. Se esse cara for 0, esse aqui tem que ser 0 e vice-versa. Se ele for 1, também tem que ter essa outra fórmula tem que ser 1 e vice-versa. Tá? Então, é aquela nossa receita de bolo. O que, que a gente faz? A gente demonstra esses dois casos aqui. Tá certo? Ou seja, suponha que V barra de φ implicando em psi seja 1. O que, que eu tenho que demonstrar? Que V barra de não psi que implica em não φ é 1. Então vamos lá. Ora, se V barra de φ implica em psi é 1, pessoal, quando é que a implicação ela é 1? Quando V barra de φ é 0 ou V barra de psi é 1. Ora, se V barra de φ é 0, V barra de não psi é 1. Se V barra de psi é 1, então V barra de não psi é 0. Eu só fiz aplicar aqui a definição da negação, tá? Permaneci com o ou que eu tinha, ó. Ok? Como é um ou na metalinguagem, né? Eu posso inverter a posição dessas duas coisas, tá? Ou seja, eu tenho V barra de não psi é 0 ou V barra de não φ é 1, tá? Por fim, quando é que uma implicação ela é verdadeira? Quando o antecedente, ou seja, V barra de não psi é 0, ou o consequente, V barra de não φ é verdade. Ou seja, V barra de não psi implicando em não φ é 1, se esse cara for 0 ou se esse aqui for 1. É a definição da implicação. Portanto, notem, todas as vezes que esse cara assumir o valor de 1, esse outro também assume de 1. E vale a volta também. Tá? Por fim, se eu assumir, né, que esse cara aqui é 0, eu tenho que demonstrar que esse outro, V barra de não psi implicando em não φ, é 0. Vamos lá. Quando é que a implicação ela é falsa, pessoal? Quando esse cara é verdadeiro e esse é falso. Ou seja, quando V barra de φ é 1 e V barra de psi é 0. Tá? Quando é que isso aqui acontece, pessoal? Se eu aplicar negação em ambos os casos. Quando o V barra de não φ é 0 e o V barra de não psi é 0. Na linguagem natural, eu posso inverter essas duas coisas, tá? A única coisa que eu fiz foi inverter. Onde eu tinha V barra de não φ 0, eu botei para o outro lado, e V barra de não psi é igual a 1, eu botei para cá, para esse outro lado aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Quando é que uma implicação ela é falsa? Ou seja, quando é que V barra de não psi implica em não φ é falso? Ora, quando eu assumo que V barra de não psi é 1 e V barra de não φ é 0. Portanto, essa é a definição, né, o único caso de quando a implicação ela é falsa. Portanto, eu tenho isso aqui. Tá? E notem que vale o sentido
inverso, tá? Portanto, a fórmula φ implica em πc é equivalente a não πc que implica em não φ, né? Recapitulando aquela receita de bolo, todas as vezes que eu quero mostrar que uma fórmula é válida, né? Uma bi-implicação, né? Uma equivalência, eu suponho uma função de valoração qualquer e eu demonstro que o valor de verdade dessas duas fórmulas são iguais. Para eu demonstrar que esses dois caras são iguais, o que eu faço? Eu assumo os dois valores possíveis, quais sejam que o valor dessa fórmula é 1 e que ele é 0. Ora, se esse for 1, esse aqui também tem que ser 1. E vice-versa. Se esse cara é 0, esse aqui é 0 e vice-versa. E foi isso que a gente demonstrou, tá? Bem, se a gente fosse demonstrar isso com tabela verdade, novamente a gente constrói e cada uma das colunas, né, o conjunto de subfórmulas. Depois a gente adiciona as linhas possíveis, né, para φ e para πc. No caso são 4, só tem φ e πc aí. Então são 4 linhas. E depois eu vou propagando, de acordo com a nossa definição da função de valoração, as colunas a partir das fórmulas de φ e πc, né? Ou seja, eu calculo, né, não φ invertendo os valores de φ, não πc invertendo os valores, a implicação e a negação. E por fim, né, eu faço a equivalência lógica, eu construo ela a partir de φ implicando πc, de não πc que implica em não φ. Por que essa é uma fórmula válida? Porque em todas as linhas eu vou encontrar que valor? O valor 1. Tá? Um exemplo agora de consequência lógica. Tá? No exemplo de consequência lógica, pessoal, eu tenho duas fórmulas aqui. Ó, φ e tenho φ que implica em πc. Eu quero demonstrar que πc segue desse conjunto de fórmulas. Isso aqui é chamado também de modus ponens. Como é que a gente demonstra isso usando a noção de função de valoração? Bem, na função de valoração, ou seja, de consequência lógica, eu faço o quê? Eu assumo que todas as fórmulas de gama são verdadeiras e tenho que demonstrar que a fórmula φ é verdadeira, né? E aí eu digo que φ segue de gama, né? Ou seja, suponha uma função de valoração qualquer, tá? V, estou só dando nome para ela, né? O que a gente tem que demonstrar? Que se essa função V torna os valores dessas fórmulas verdadeiros, então o valor disso aqui também é verdade. Ou seja, a gente deve demonstrar que se o V barra de φ é 1 e o V barra de φ que implica em πc é 1, então, se eu assumir essas duas coisas, o V barra de πc tem que ser 1. Ora, mas essa é uma demonstração trivial, né? Por que ela é trivial? Porque eu tenho que assumir, né? Eu assumo que V barra de φ é 1 e assumo também que V barra de φ implica em πc é 1. Mas quem é V barra de φ implicando em πc ser 1, pessoal? Quando é que isso aqui acontece? Quando V barra de φ é 0 ou V barra de πc é 1. Concordam? Mas eu já sei que V barra de φ é 1, né? Portanto, ele não pode assumir esse valor, né? E para que isso aqui ocorra, então eu tenho que o quê? V barra de πc é 1, tá? Ou seja, a demonstração segue diretamente da noção de consequência lógica e da função de valoração da implicação. Bem, no caso do método da tabela verdade, a gente faz o quê? Constrói primeiro as colunas com todas as subfórmulas que aparecem em gama, né? E na minha conclusão, quais são as fórmulas φ que implica em πc e πc. Então eu construo 3 colunas, né? E depois eu adiciono nas linhas, certo? Os valores possíveis para cada uma das funções de valoração para φ e πc, né? Construo essas linhas e depois a gente constrói, né, o restante da nossa tabela, né?
Esse método a gente já viu anteriormente como faz. Aqui eu quero explicar apenas o conceito de consequência lógica, né? Lembrando, na consequência lógica, eu vou olhar para todas as linhas nas quais a fórmula φ e φ implica em psi são verdadeiras simultaneamente. Por exemplo, a linha 2, né, φ não ocorre, apesar que φ implica em psi, ocorre, certo? Essa não é uma das linhas que eu tenho que considerar, porque na noção de consequência lógica, eu tenho que olhar todas as linhas que as fórmulas de gama, ou seja, são verdadeiras. Eu tenho que assumir que as hipóteses todas valem, né? Nesse caso, a gente só tem uma única linha, que é a primeira. Por quê? Porque nessa linha, ó, φ vale e φ que implica em psi vale. Tá? Então, essa é a única linha, né, em que ambas as fórmulas são verdadeiras. Bem, para que seja consequência lógica, o que eu tenho que demonstrar? Que se essa linha, né, tem todas as fórmulas de gama verdadeiro, tem a minha conclusão também verdadeira. Quem é verdadeiro aqui? O psi. E o psi é verdadeiro. Portanto, psi segue, ou seja, é consequência de φ e φ que implica em psi. Vejamos outro exemplo, né? Vamos mostrar, utilizando a definição de função de valoração de consequência lógica, que não psi e φ que implica em psi tem como consequência não φ, ou seja, não φ é consequência lógica desse conjunto de fórmulas. Lembrando, qual é a nossa definição de consequência lógica? Quando é que eu digo que φ é consequência lógica de gama? Bem, eu assumo, né, que para toda função de valoração que tornar as fórmulas de gama verdadeira, vai tornar a minha fórmula de φ também verdade. Ou seja, suponha ver uma função de valoração qualquer. Então, assuma, né, suponha que V barra de não psi é verdade, porque essa é uma fórmula que pertence à gama, e suponha também, assuma também, que V barra de φ implica em psi também é verdade. O que a gente tem que demonstrar? Que V barra de não φ é verdade. Mas vamos ver aqui, ó. Se V barra de não psi é verdade, pessoal, então eu tenho que V barra de psi é falso. Se eu tenho que V barra de φ que implica em psi, isso é verdade, por definição da implicação, a implicação ela é verdadeira quando V barra de φ é zero ou V barra de psi é 1. Portanto, eu sei agora que eu tenho que V barra de psi é zero e tenho que V barra de φ é zero ou V barra de psi é 1. Mas eu não já sei que V barra de psi é zero, portanto, V barra de psi não pode ser 1. Concordam? E para que essa equação seja verdade, ocorre o que? De V barra de φ ser zero. Ora, por fim, se V barra de φ é zero, quem é V barra de não φ é 1, que era exatamente o que eu queria concluir. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi assumir, né, que qualquer função de valoração que tornar V barra de não psi verdade e V barra de φ implicando em psi verdade, se eu tenho isso aqui, então, né, eu tenho que V barra de não φ é verdade. Tá? Ou seja, eu parti do meu conjunto gama de formas como verdadeiros, que todas eram verdadeiras, e cheguei que a minha conclusão também era verdadeira. No método da tabela verdade, o que a gente faz? Novamente cria, né, uma coluna para cada uma das subfórmulas, das fórmulas de gama, né, e da minha conclusão. Aqui estão todas, certo? E a gente constrói a nossa tabela verdade. Tá? O que a gente faz agora para saber se a nossa conclusão segue do conjunto de premissas? A gente olha para todas as linhas nas quais não φ é verdade e φ que implica em psi é verdade. Né? Ou seja, não psi é verdade aqui, nessa última linha,
e FI implica em PC é verdade nessa última linha. E é a única linha que as duas simultaneamente são verdadeiras. O que eu tenho que demonstrar para que não FI seja consequência delas é que ela também seja 1. Mas acontece, né? Aqui eu só tenho uma linha, onde não FI e FI que implica em PC é verdade. E também eu tenho que não FI é verdade. Portanto, não FI segue de não PC e FI que implica em PC. Nas demais linhas, eu nunca tenho que as minhas hipóteses, ou seja, as premissas, são todas verdadeiras.